Olá pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho para essa pergunta eu posto novos vídeos, porque já o book já vai começar. Hoje eu vou falar de Marvel's Origins, década de 1960. É a história dos Vingadores, mas com um grande marco que aconteceu, a entrada do Capitão América. Escrito por Stan Lee, roteiro, desenhos de Jack Kirby, arte final de George Roussos. Então, começa com a luta entre os Vingadores e o Namor. Que o Namor é o príncipe de Atlantis, do mar. E nisso tá querendo contra os Vingadores. Por causa que ele aprisionou o Hulk. E nisso, e também os guerrilheiros e o povo do reino do Namor sumiram. Nisso, o Namor tá guerreando contra eles. Não falo porque tá guerreando, porque a história começa pela metade. E nisso, os Vingadores ganham dele, ele tá em retirada, e os Vingadores voltam pro submarino deles. Nisso, o Namor sai lá no. Sai das águas, em lugares bem gelados, não especifica qual que é. E nisso vê uma tribo de esquimós venerando um cubo de gelo. Um cubo enorme de gelo. Falando que é o novo deus deles, o deus gélido. Será que é o Yoga de Disney? Não. É o Capitão América, o Steve Rogers. E nisso o Namor fica com raiva, começa a bater o próprio gelo em todo lugar, falando que aquilo é um humano inútil, uma raça inferior, e ataca ele no mar. Nisso, como os Vingadores está no submarino deles lá, encontra o corpo do Steve Rogers, resgata ele, e nisso é a Vespa que descobre que é o Capitão América, pela roupa, enquanto os outros não sabiam. E nisso, o Capitão América acorda, desesperado, chamando o Buck. E aí tem uma lutinha entre os Vingadores e o Capitão América, mas é a Vespa que para a luta entre os Vingadores e o Capitão América, falando que eles não podem lutar assim. E nisso, o Capitão América falou o que aconteceu, que ele estava perseguindo uns mísseis que foram lançados com o Buck em uma moto. Nisso, quando os dois pular em cima do último míssil que sobrou, o Buck consegue ficar em cima do míssil, mas o Steve Rogers não consegue pegar o míssil e tá caindo. Justo na hora, o míssil explode. Nisso, o Buck acaba morrendo e o Capitão caindo na água. E o Capitão não quer voltar à vida porque o Buck morreu e fica muito triste, quer morrer ali na água mesmo, até que ele é congelado. E nisso, os Vingadores resgatam ele, como eu disse. Quando os Vingadores estão saindo em Nova York do submarino, de repente vem um grande flash onde transforma eles em pedra. Aí todo mundo, nossa, uma nova artimanha deles para fugirem de fotografia, e vão embora. Aí nisso o Capitão América, como é a última a sair, ele, nossa, virando pedra. Aí ele acha estranho e começa a pesquisar, até que ele encontra o Rick, vindo falar com os Vingadores. Nisso o Rick e eles conversam e nisso vê as fotos que tiraram na hora. Aí descobrem que era um cara vestido de verde, jogos redondos, essas coisas. Nisso o grupo do Rick, que é o grupo que ajuda o Hulk, começa a procurar o cara e o Capitão América acha. Aí luta com ele tudo, luta contra os capangas e descobre que o cara na verdade é um alienígena. Aí o alienígena conta que ele estava viajando pelo espaço e acabou a nave dele ficou fraca, acabou a gasolina e acabou caindo na água. E nisso ele não conseguia retirar a nave. Nisso o alienígena conta sobre
nave dele caída, o Namor falando que pode ajudar. Aí nisso o Capitão América fala, os Vingadores podem ajudar, tá. E nisso eles voltam lá e o alienígena transforma os Vingadores, que estavam em pedra, em humanos novamente. E o alienígena conta que há milhares de anos a nave dele caiu e ele sempre procurou ajuda, mas várias pessoas queriam fazer ele de prisioneiro. Nisso ele transformava em pedra. Aí o Capitão América já raciocina. Então, você que é Medusa? Ele, eu acho que sim. Que na época lá o alienígena transformou em pedra e todo mundo, e como estava escuro, pensava que ela era uma mulher e falavam que só de olhar já transformava em pedra, porque também como estava escuro não via arma. Aí nisso os Vingadores vai ajudar o alienígena. É justo no mesmo lugar onde estavam tendo a luta contra o Namor. Aí nisso eles constroem uma ponte lá pro Thor usar seu martelo para fazer magnetismo para subir a nave e o alienígena aí. Mas aí nisso o Namor vai atacar novamente que a equipe dele, que ele achou os guerreiros dele. E nisso começa a luta lá, a Vespa fica lá atrás da pedra. O que eu faço? O que eu faço? Ela se transforma em. Fica pequena, atrapalha o Namor, só o Namor parar de lutar contra o Homem de Ferro e pro Thor. Nisso o Capitão América só fica olhando. Eu tenho que investigar eles direitinho para saber se é um grupo bom para mim entrar. Aí nisso o Namor lá luta contra o Homem de Ferro, o Thor, fica lá fraco, o Homem-Formiga. Ah, e uma coisa. O Homem-Formiga agora consegue ficar grande. Nisso, quando ele fica grande, ele se chama de gigante. Mas quando ele fica pequeno, ele se chama de Homem-Formiga. Tem 2 nomes. Aí nisso, ele cai na água lá, ele fica pequeno, depois grande, luta contra o Namor, até que os guerreiros do Namor saem correndo por causa do poder do Thor. Nisso, de repente acontece um terremoto que destrói tudo, aí o Namor sai correndo também falando. E eles não vão conseguir sobreviver. Mas na verdade esse terremoto aconteceu por causa que a nave do alienígena de novo caiu lá embaixo da água, mas com ele dentro, e conseguiu forças para voar. Aí nisso que aconteceu o terremoto. Aí no final eles lá, e a pior coisa que eu falo que fizeram nesse HQ foi a Vespa não tendo muita participação, só falando que é o Capitão América. E depois ela chegando falando, oi pessoal, ele, onde você estava na batalha, não sei o que ela. O que toda mulher faz é tocar maquiagem. Foi a pior coisa que eles colocaram no HQ. Então, eu acho, né? Tem que ver os outros. Então, continuando, aí Capitão América decide entrar para os Vingadores, ajudar os Vingadores, tudo, entrar no lugar do Hulk, porque o Hulk tá desaparecido. E no final, o Rick fica lá chorando, não chorando assim, fica se lamentando por não ter encontrado o Hulk ainda. É só isso a história. Então, pessoal, essa é a grande história de como o Capitão América se uniu. Mas é claro que fizeram reboot, deve ter outros bem melhores. Então, pessoal, já vai nessa, tchau!